Bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais uma entrevista promovida ao vivo aqui no Facebook do Diário dos Campos. Hoje a gente trouxe novamente o professor Yuri Sócrates Richimek, que é doutor em História e professor de Filosofia e Sociologia, para conversar um pouquinho com a gente sobre os erros e os acertos da humanidade em outras épocas de pandemia. Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Então, a gente queria começar falando para o pessoal, por que falar de antigas doenças enquanto a gente está vivendo uma pandemia? Por que é necessária essa discussão? Perfeito. Bom, começando pelo fato de que você está perguntando isso para um historiador. Então, o meu ofício é lidar com o passado, com a sociedade, tentar compreender situações da antiguidade, de outros tempos e tentar trazer alguma coisa para os nossos dias. Não tem como a gente entender os nossos dias sem entender aquilo que veio antes, né? E é fundamental a gente ter um olhar crítico diante da nossa sociedade, tanto em tempos presentes quanto históricos. E quando a gente afunila essa discussão pensando na questão de pandemias, vale a pena fazermos algumas considerações. Uma primeira pergunta que pode surgir para o nosso espectador é: qual o paralelo que pode ser traçado entre a pandemia atual do coronavírus, que faz com que nesse momento, nessa sala, tenhamos álcool em gel na mesa e estamos todos aqui utilizando máscara? Qual o paralelo que a gente pode traçar entre essa pandemia e, ao mesmo tempo, outras pandemias na história? E muitas vezes podem até falar assim, mas será que existe alguma semelhança? Às vezes uma é causada por vírus, outra é bactéria. A questão fundamental que eu quero discutir aqui hoje não está tanto no aspecto tão técnico, digamos assim, na área que a biologia vai se debruçar diante dessas pandemias. Mas a gente pode ver inúmeros paralelos quando a gente olha para a humanidade, como sociedade, de que forma o ser humano reage diante de pandemias ou outras situações de crise, de que forma que o ser humano vai se adaptar, vai desenvolver novas formas de convívio, vai desenvolver novas tecnologias e assim por diante. Considerando isso que você falou, a gente queria entender como que foi o principal comportamento do homem frente às pandemias. Ele foi positivo, ele foi negativo? Como que foram essas reações ao decorrer dos anos? Perfeito. Para começar essa discussão, vale a pena aqui apresentar para o nosso espectador um filósofo atual, filósofo que ainda está produzindo, está publicando diversos livros, que é o filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Eu peço desculpas a ele se eu pronunciei errado o nome dele. Byung-Chul Han é um autor que trabalha de uma forma muito crítica a nossa sociedade contemporânea. E para discutir a nossa sociedade contemporânea, ele faz toda uma digressão histórica para compreender como que o ser humano se comportou, como que reagiu a outras eras ao longo de toda a nossa história. Ele vai definir a nossa história a partir de alguns conceitos principais. Ele fala de eras epidemiológicas. Em cada momento da história ele vai falar, a humanidade, a gente pode pensar a humanidade como um todo, sempre vai estar encarando algum tipo de ameaça. Uma ameaça que pode ser viral, pode ser bacteriana, uma ameaça que pode ser, quando ele fala da nossa sociedade contemporânea, muitas vezes psíquica, então é um agente interno. E ele também define outros dois termos que são cruciais e são termos que eu vou estar retornando em diversos momentos dessa nossa entrevista de hoje. São os termos de negatividade e positividade. A sociedade da positividade, esse autor vai falar para a gente, é uma sociedade que não é marcada por grandes ameaças. É uma sociedade da abundância de recursos, é uma sociedade, digamos assim, da normalidade que a gente consegue viver. É a sociedade que a gente vivia pouco antes desse período de pandemia. Então, tínhamos nossos horários muito bem definidos, nossa abundância de recursos, podíamos ir a qualquer lugar, na hora que a gente quisesse, com as pessoas que a gente quisesse, fazer festas, etc. A negatividade, segundo Byung-Chul Han, é muito natural em toda a história humana. E por mais que ela assuste, ela é necessária para o desenvolvimento das sociedades. Porque o que é a negatividade? É o medo, é a privação, muitas vezes, de alimento, privação de espaços, privação de recursos, é a incapacidade de desempenhar certas tarefas que eram desempenhadas até então. E quando ele olha para um estudo das epidemias ao longo da história, ele trabalha com esses dois conceitos, a positividade e a negatividade.
Ao longo de todos esses períodos de pandemias, epidemias de forma geral, em diversas partes do mundo, você tem o ser humano lutando contra algo. E o ser humano não é um bicho passivo. É um bicho que está sempre se reinventando, se adaptando, criando novas formas de convívio a fim de combater esses agentes. Às vezes, até conseguir combater um agente externo, como um vírus, uma bactéria, ou qualquer coisa assim, o ser humano erra muito. Mas um dia ele consegue superar, digamos assim, esse período. Ou seja, a negatividade do período serve como uma alavanca para o ser humano dar novos passos. Essa é uma questão muito importante que esse autor coloca para a gente. A gente sabe que depois de períodos de guerra, principalmente, a gente viveu muitas inovações, porque as guerras e momentos de crise, elas incentivam mesmo essa corrida por tecnologia, essa corrida por coisas novas. Com as pandemias também foi dessa forma? Exatamente. Com pandemias, com guerras, regiões que sofrem com fenômenos naturais como terremotos, maremotos, furacões, todo tipo de crise. Nesse sentido, apresenta-se dentro desses contextos do autor como situações de negatividade. Essas situações de negatividade acabam impulsionando o ser humano no desenvolvimento de novas tecnologias, adaptação do ser humano ao meio. Então, ao invés de sair daquele meio que passa por um maremoto, vamos desenvolver novas tecnologias, vamos manipular o meio de uma certa forma para reduzir o impacto daquele maremoto diante do nosso território. Situações como essas. E quando a gente olha para as pandemias ao longo da história, isso é bastante recorrente. Eu deixo bem claro aqui que em momento algum eu estou fazendo um ode ao sofrimento, como que eu posso dizer, a tristeza que o indivíduo pode estar passando por esse período. Aqui a nossa análise é muito mais sociológica e histórica. A gente está tentando entender como que o ser humano reage diante dessas situações. Até porque você, eu, todo mundo que está nos assistindo está reagindo nesse momento a todo esse contexto de pandemia. Para a gente começar a falar especificamente com exemplos práticos desses erros e dos acertos da humanidade, eu queria começar por uma das pandemias que é uma das primeiras que surge na cabeça das pessoas quando a gente fala de uma grande doença, que é a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população da Europa. Como que aconteceu a peste negra? Quais que foram as mudanças provocadas por ela? Perfeito. A peste negra, acredita-se que a origem dela está na Ásia Central e que chegou até a Europa através das caravanas comerciais daquele período. Então, a Europa medieval não era um território, uma região isolada do mundo. Havia um intercâmbio cultural, comercial muito intenso com outras regiões e esse intercâmbio se dava às vezes por terra, às vezes por mares, mas havia uma conectividade. Acredita-se então que a partir da Ásia Central é que teve o trajeto da peste negra até a Europa, território onde acabou explodindo a epidemia. A peste negra é causada por uma bactéria e tem como sintomas, gradativos sintomas como a febre, dores de cabeça, dores no corpo e depois a explosão na pele de alguns bulbos inflamados. Era uma doença altamente contagiosa. Essa doença é muito importante a gente pensar aqui de que maneiras, no plural, essa doença impactava o europeu. Impactava, e não apenas o europeu, né, mas quando a gente fala da Europa, impactava diretamente de uma maneira fisiológica, como a gente pode imaginar. Havia todo esse ataque diante da própria vida do indivíduo, levou uma mortalidade altíssima, como você mencionou, 1/3 da população europeia lá dos anos 1370, mais ou menos, naquele período, mais ou menos 1/3 da população europeia morreu por conta dessa doença. Porém, a doença também teve um impacto muito grande no imaginário europeu. E quando eu falo do imaginário, eu chamo a atenção aqui que em nenhum momento nós estamos imunes ao nosso próprio imaginário. Não é porque estamos aqui no século XXI com toda a informação e internet que a gente está imune ao imaginário. Essa doença, peste negra, num primeiro momento ela era documentada pelas pessoas, visualizavam aquilo que estava acontecendo, percebiam a expansão daquela doença, porém o tratamento diante dela era muito ineficaz. O estilo de vida europeu era um estilo de vida que propiciava a disseminação dessa doença. Cidades europeias não eram, naquele contexto da Baixa Idade Média, não eram ambientes limpos, não eram ambientes organizados. O próprio tratamento dado aos corpos
dos indivíduos que morreram de peste negra, o tratamento dado àqueles corpos também não era um tratamento adequado. E é nesse momento que a gente pode perceber de que forma que um agente epidemiológico desses consegue impactar no desenvolvimento, ou consegue impactar diretamente em outras esferas da vida humana. Através de todo esse medo que se desenvolveu a partir da peste negra, haviam as explicações de ordem sobrenatural. Então era bem comum que a igreja, e muitas vezes reis, outros indivíduos produtores de cultura de alguma forma, se posicionassem diante da peste negra, falando coisas como é um castigo divino, ou a peste negra aconteceu depois do alinhamento de tal e tal planeta no céu. Então eram tentativas de compreender aquilo que estava acontecendo. Essa tentativa denota como que o ser humano cresce os olhos sobre um agente epidemiológico desses, quer compreender e de alguma certa forma quer tentar tratar. Muitas vezes trata de uma forma errada. A peste negra teve um golpe severo sobre a população europeia. E lá no século XV, século XVI, depois que os surtos da peste negra já haviam diminuído consideravelmente na Europa, a gente encontra também na Europa todo um novo desenvolvimento cultural, desenvolvimento médico, e que eu não posso falar que é justamente decorrência daquele período, mas possui um vínculo. Esse vínculo diante de todo um período de negatividade, você tem posteriormente uma busca por tentar compreender e superar uma situação dessas. Isso aconteceu diante da Europa pós-peste negra. Essa Europa pós-peste negra teve uma escassez de mão de obra, então uma fatia muito grande da população morreu, teve uma escassez de mão de obra, teve um enfraquecimento de certas rotas comerciais. Então o panorama geral da Europa mudou. E dentro desse panorama, não apenas esses problemas emergiram, como algumas situações que daí se tornaram mais tarde um tanto positivas. A própria Revolução Científica faz parte da Revolução Científica, lembrarmos de um nome aqui como Leonardo da Vinci, que não era apenas o grande pintor da Mona Lisa que a gente conhece, mas também era um baita de um anatomista e médico, com acordos com a prefeitura de Florença, com o governo de Florença, recebia corpos, às vezes indivíduos que não tinham família, tudo mais, que haviam morrido da causa que fosse, ele recebia, estudava aquilo anatomicamente, tentava compreender o funcionamento do corpo humano, e esse tipo de postura do ser humano, diante de uma situação de crise dessas, e tentando compreender o funcionamento mais, digamos assim, mecânico possível do corpo humano, é uma tentativa de reverter uma situação dessas. Então a gente pode perceber inúmeros impactos da peste negra no nosso mundo, naquele contexto. E um desses impactos é que mais tarde a gente tem o próprio renascimento cultural, renascimento científico. Como você comentou, foi um pouco depois dessa época aí que a ciência começou a ter mais confiança da população. A gente está em 2020, a gente tem informação na palma da mão e além de orientação, até a legislação usar máscara nas ruas, por exemplo. Mas tem muita gente que ainda não utiliza, que não segue essas regras e essas medidas de prevenção. Como que isso era há 700 anos atrás? O comportamento da população naquela época mudou por conta da doença? Bom, faço a consideração aqui de que mudar, o ser humano nunca muda, né? Então, em qualquer período histórico, sempre a natureza humana acaba sendo muito semelhante. Então, o reconhecimento oficial de que medidas de higiene impediam a proliferação da peste negra, essas medidas, esse reconhecimento oficial começou a se desenvolver ali entre o século XVII e XVIII, ou seja, bem depois dos surtos de peste negra. E é lógico que quando a gente tem qualquer tipo de determinação oficial do tipo não joguem suas excretas pela janela de casa para o meio da rua, não deixem sujeiras empilhadas no meio da rua, não deixem animais mortos pelo meio da rua, qualquer coisa assim, qualquer tipo de determinação dessas, logicamente não era seguida à risca do dia para a noite. Tinha muita resistência, tinha muita incompreensão e muita ignorância vindo das pessoas. Porque não é da noite para o dia que a pessoa consegue incorporar qual é o impacto que um novo comportamento daqueles pode ter a longo prazo na vida, não só daquele indivíduo que está usando máscara, mas dos outros também. Até nesse sentido que eu trouxe aqui um autor hoje, um autor que eu gosto muito da sociologia,
que é o Norbert Elias, autor, dentre outras obras, de uma obra fantástica que é chamada O Processo Civilizador. Nesse livro aqui, o Norbert Elias fala para a gente sobre como que essa ideia de cultura, de refinamento, de civilização é uma trajetória histórica longa. Em um dado período da história, às vezes, por uma vontade do indivíduo de se diferenciar de outras classes, ele criava certos comportamentos dele que eram considerados mais refinados. Em outros momentos, com vistas a impedir a proliferação de uma certa doença, as pessoas percebem que lavar as mãos é importante. Isso vai se tornando parte da civilização. Então, são pequenos comportamentos que são apresentados um dia após o outro e vão sendo gradativamente incorporados pelas pessoas e que acabam por moldar a nossa civilização como um todo. Por isso, a obra dele se chama O Processo Civilizador. É realmente um processo histórico, toda uma passagem de período por período, uma mudança muitas vezes no pensamento, no conhecimento do ser humano, é que vai fazer com que as pessoas consigam se policiar quanto às suas diversas posturas. Essa ideia de lavar as mãos para impedir doença não apenas é um tanto recente, infelizmente, como não é incorporada por muita gente. Como você citou esses exemplos, eles parecem ser absurdos quando a gente fala neles hoje, mas naquela época eles eram normais. E eles só foram incorporados também muito tempo depois, quando a população criou o senso de saneamento básico e de cuidados maiores. Mas como você citou também, lavar as mãos já é uma prática conhecida há muito tempo como uma medida de prevenção e que ainda não é seguida até hoje. Pode ser que, considerando as mudanças dos comportamentos das últimas pandemias, essa que a gente está vivendo hoje também impacte em medidas que parecem simples como essa? Sem sombra de dúvidas. Percebo isso pelos espaços nos quais eu convivo e podendo acompanhar, vamos usar esse termo, podendo protagonizar esse período. Sou meio masoquista, isso que eu vou falar, mas como historiador, eu me sinto até um tanto privilegiado de poder estar presenciando isso que está acontecendo. Quando eu olho para esse período todo, eu fico reparando na forma como o ser humano está reagindo. Eu tento, às vezes, até tomar notas disso para tentar mais à frente analisar aquelas notas mesmo que eu tomei. Por que eu digo isso? Agora, não tem lugar que a gente vá, pode ser um restaurante, pode ser uma sala como essa aqui, o colégio no qual eu trabalho, não tem lugar que a gente vá que não tenha agora um álcool em gel sobre uma superfície, ou as pessoas, está todo mundo utilizando máscara a todo momento. Por mais que a gente às vezes não goste disso aqui, a gente já vai incorporando. E por que a gente vai incorporando? Por conta de uma negatividade externa a nós, que nos condiciona. Existe o medo de contrair uma doença, o medo de passar a doença, e mesmo que o indivíduo fale assim, eu não estou com medo nem de contrair, nem de passar essa doença, mas o indivíduo olha para todo mundo ao seu redor e percebe todo mundo utilizando máscara e utilizando álcool em gel nas mãos a todo momento. Nesse momento ele se sente coagido a utilizar também e a ter os mesmos comportamentos, porque esse indivíduo é um ser social e ele vai, de alguma forma, ele vai mimetizar aquilo que o seu meio está fazendo. Então, todas essas pandemias trazem novos hábitos para as pessoas. Porém, a partir do momento que a gente ingressa novamente no período de normalidade e a sociedade volta a mergulhar nas positividades, conforme aquele autor que eu mencionei agora há pouco, é fácil imaginar que as pessoas voltem a afrouxar seus hábitos. E isso é recorrente na história. Vai afrouxando os hábitos, amanhã ou depois um novo vírus surge. E esse novo vírus se torna um novo agente de negatividade e que vai trazer novos recondicionamentos para a sociedade. Desde da Idade Média para cá, pelo menos a cada 100 anos, uma grande doença se espalha pelo mundo e causa grandes impactos. Pode ser que esses períodos voltem a se repetir por conta dessa onda de positividade e de normalidade e por conta disso do descuido das pessoas? Eu até não gostaria de atribuir isso ao descuido. A gente tem que lembrar que um vírus tem uma reprodução muito rápida pelo meio, então pode passar por mutações muito mais rapidamente. Então, não diria nem que é uma questão do descuido. É inevitável, é recorrente que tenhamos proliferação de novos vírus ou de epidemias bacterianas também. É simplesmente inevitável situações como essas.
O que amplifica uma situação dessas no nosso mundo atual é que o nosso mundo, não temos precedentes disso, é a era mais conectada que a gente tem de toda a história. Então, o indivíduo consegue sair daqui para o outro lado do mundo num piscar de olhos. Então, não é só a informação, mas a própria pessoa viaja demais. A pessoa está a todo momento em contato com outros indivíduos. Isso amplifica. Então, talvez talvez um vírus como o coronavírus, em um outro contexto histórico, não tivesse proliferado da mesma forma que está se proliferando hoje. Hoje, com toda a conectividade que a gente tem no mundo, se prolifera muito mais rápido. E é inevitável que tenhamos situações semelhantes assim no futuro. Aproveito para destacar para quem está assistindo a gente hoje que na semana passada a gente já teve uma conversa com o professor Yuri sobre as mudanças provocadas pelas pandemias. Então, quem tiver interesse sobre esse assunto pode acessar os nossos vídeos no Facebook, o nosso canal no YouTube ou o nosso arquivo no site para conferir essa conversa anterior também. Continuando nos exemplos práticos, outra doença que aconteceu em diversos momentos da história da humanidade foi o tifo. O que é essa doença e quais que foram os impactos dela na humanidade? Diferente da peste negra, que quando a gente fala, vem especificamente do período da Baixa Idade Média, século XIV na nossa cabeça, o tifo é uma doença mais recorrente na história. Tem registros que sugerem a presença do tifo, inclusive na Atenas, lá dos tempos de Péricles. Tem registros da doença, ou que sugerem a presença da doença também ao longo do Império Romano, ao longo de outros períodos da Idade Média. Porém, o surto de tifo foi muito marcante na nossa era contemporânea, séculos XIX e XX. O tifo é uma doença também marcada por febre, dores de cabeça, dores no corpo, porém podendo chegar num estágio um pouco mais avançado a choque circulatório e sangramento na pele, além das manchas vermelhas na pele. Essa doença não está relacionada ao vírus como a questão do coronavírus que a gente tem hoje em dia, mas essa doença vem das fezes do piolho. E quando essas fezes do piolho com a bactéria entram em contato com pequenas feridas, às vezes na pele do ser humano, através dessa porta de entrada que a doença se prolifera. Em outras palavras, se falamos de piolho, estamos falando necessariamente de condições de higiene. Por que a gente tem uma proliferação do tifo tão forte ali nos séculos XIX e XX e muito notadamente em campos de batalha, locais assim? O tifo é lembrado na história como capaz de dizimar até mesmo exércitos. Tem uma estimativa de que o exército napoleônico, com o qual ele marchava até a Rússia, né, foi uma campanha fracassada do Napoleão, estima-se que 70% do exército do Napoleão tenha sido derrubado por 2 agentes, que não foram os russos. Agentes que foram o inverno rigoroso somado ao tifo. Então, péssimas condições de higiene, exércitos marchando por dias e dias, uma imunidade cada vez mais fraca por conta daquele frio, da falta de alimentos, até porque os territórios na Rússia já haviam sido dizimados em termos de presença de alimentos, demais recursos para aquele exército se manter. E naquelas condições o tifo se proliferando e diariamente um volume absurdo de mortos. Períodos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também foram períodos de expansão dessa doença. Nesses períodos, a precariedade, especialmente na Primeira Guerra Mundial, quando pensamos nas trincheiras, que eram aquelas valas cavadas no campo de batalha, valas nas quais os soldados ficavam se protegendo do inimigo e a partir de onde eles lutavam muitas vezes contra o inimigo, eram locais de péssimas condições de higiene. Naqueles locais, a proliferação do piolho era recorrente. Não é à toa que você tem os exércitos franceses ali na virada do século XIX para o XX, criando determinações muito rígidas quanto à higiene, exigindo que os soldados se barbeassem, que cortassem o cabelo, que lavassem o cabelo. Porque começavam a relacionar que o tifo estava relacionado diretamente a uma questão de falta de higiene. E apenas ali no início do século XX, especificamente em 1906, se não me engano, 1907, especificamente nesse período, é que tem o reconhecimento do porquê que o tifo é causado. A bactéria presente nas fezes do piolho. E a partir daí, tem toda uma tratativa em cima. Porém, em 1906, 1907, a gente ainda tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que
eram focos muito grandes. Os campos de concentração dos nazistas, que aprisionavam os judeus, forçavam eles a diversos tipos de trabalhos braçais, os campos de concentração contaram com muitas e muitas mortes por conta do tifo também. Condições precárias, extremamente precárias em termos de higiene. A gente pode dizer que essa norma de todos os exércitos hoje, de manter o cabelo aparado, manter a barba feita, foi provocada por conta de uma pandemia. Foi provocado por conta de, às vezes, mais de uma até, né? O tifo é uma grande marca dessas aí. Os exércitos são vistos, né, nos dias de hoje como espaços de muita disciplina, de muitas normas para seguir, normas efetivamente, essencialmente estéticas mesmo, a questão de tirar a barba, cortar cabelo, etc. E isso está relacionado não apenas à estética do exército, isso está relacionado à eficiência. Você tem a eficiência na gestão do seu próprio exército, você tem a eficiência diante da guerra. Então, o que a gente está percebendo aí? Mais uma correlação direta entre uma pandemia, um agente negativo, um agente externo que ameaça o indivíduo e que não é o outro exército. A gente está vendo um outro agente que é imperceptível aos olhos, mas que traz um custo muito maior. E daí o ser humano tentando se remodelar a partir desse agente. Novamente, fazendo alusão àquele primeiro autor que falamos aqui, o filósofo sul-coreano, de que forma que o agente de negatividade na sociedade traz consequências positivas para a sociedade. Como a gente comentou, o tifo foi uma doença que se repetiu por muitas vezes na história. Quais foram os erros que provocaram essa repetição? Por que essa doença, por exemplo, aconteceu tantas vezes? Se ela já tinha acontecido antes, o pessoal já sabia um pouquinho ali o que poderia vir? Então, os primeiros relatos sobre o tifo, relatos mesmo, são do ano 1060, 1070, por aí. São os primeiros relatos mais precisos sobre como era a doença, mas ainda não tinha uma ideia da tratativa dela. Lá no século XVI, temos diversos médicos que inclusive fazem parte daquele contexto que falei agora há pouco para vocês, da Revolução Científica, né? da Revolução Científica, uma revolução na medicina mesmo, que tentam analisar de uma forma um pouco mais fria e imparcial essa doença. Porém, ao longo de toda a história, nós temos as recorrências dessa doença, porque mesmo que o ser humano estivesse olhando para essa doença e tentando compreendê-la, o entendimento de qual é o agente causador dessa doença se deu apenas aqui no século XX. Então, até lá, foram muitas condições insalubres e que facilitaram a difusão dessa bactéria através do piolho. Então, o erro que facilitou tanto para que tantos surtos de tifo acontecessem ao longo da história foi justamente esse desconhecimento de qual era o real agente causador, que estava ali a partir do piolho como vetor. Outra doença que também se repetiu em diversos momentos da história foi a varíola. Como que essa doença se desenvolve? Como que ela foi tratada ao decorrer desses aparecimentos na história? A varíola é uma doença que choca muito aos olhos por conta das úlceras sobre a pele e mesmo quando o indivíduo está se recuperando, fica repleto de cicatrizes, podendo levar também à cegueira. A varíola é uma das doenças mais recorrentes da história. Também tem relatos que sugerem a presença dessa doença, inclusive ali na época do final do Império Romano, várias regiões em áreas periféricas do Império Romano que estavam tendo um decréscimo considerável nas suas populações. E quando fontes históricas desse período são analisadas, há uma sugestão de que talvez fosse varíola. Então, ao longo do final do Império Romano, outros períodos da Idade Média, na época das grandes navegações, inclusive, a varíola chegou ao continente americano através dos navegadores europeus. E ao chegar aqui, teve um impacto muito profundo, muito dolorido sobre as populações nativas, que não tinham um corpo imunológico tão preparado para uma doença quanto aquelas. E vários grupos indígenas ao longo do continente americano foram dizimados por conta da expansão dessa doença. A varíola estima milhões e milhões de mortos, né? Um número absurdo no número de mortos da varíola, mas ela tem um impacto historicamente falando muito grande, não apenas no número de mortos,
mas a partir da produção da vacina dela. A varíola era uma doença que assustava o imaginário europeu e mundo afora também. E no final do século XVIII, o médico e naturalista britânico Edward Jenner, tentando entender o funcionamento, o comportamento da doença e a forma como ela se proliferava, ele percebeu que os indivíduos que tiravam leite direto da vaca, tiravam leite de vaca, muitas vezes não contraíam a doença. E parece uma correlação tão superficial, parece algo que não faz sentido, mas o que esse médico percebeu é que essas vacas possuíam varíola bovina. E o indivíduo que estava ali em contato constantemente com esses animais acabava, de uma certa forma, entrando em contato com aquela varíola bovina. Isso estimulava o corpo desse indivíduo à produção de anticorpos e o tornava resistente à varíola humana. Essa constatação dele levou à produção da primeira vacina de varíola em 1798. E dali para frente, a vacinação começou a se proliferar. Sabemos que ao longo do século XIX e ao longo do século XX foram diversos surtos de varíola mundo afora. Países como Índia, Bangladesh sofreram bastante com a doença ainda ao longo do século XX, nos anos 70 inclusive. Porém, a doença foi considerada recentemente erradicada pela Organização Mundial da Saúde. E isso é um grande mérito da prática da vacinação, porque a prática da vacinação consiste nessa compreensão do funcionamento desse agente, uma tentativa de entender como esse agente está impactando no corpo, desenvolver uma forma de combate a ele. E assim, um ponto fundamental da vacinação, e já falei isso inclusive no nosso outro encontro aqui, que em situações como essas, o ser humano precisa ter essa confiança na ciência. A ciência está numa linha de frente, tentando compreender o funcionamento de uma doença dessas. E no momento que a ciência traz para a gente a vacina é o grande agente de luta contra essa negatividade anteriormente apresentada. Pode-se dizer que a cada pandemia que aconteceu, a ciência teve mais créditos a partir da população? Sem sombra de dúvidas. Ainda que tenhamos no nosso mundo tantos exemplos de descrença na ciência, são inúmeros exemplos de situações como negar a eficácia de vacinas ou acreditar em terraplanismos, coisas assim. Ainda que tenhamos eventos assim, não dá para negar que, socialmente falando, a ciência tem tido mais crédito. Um exemplo muito grande disso é a forma como, diante de uma peste negra, as explicações vindo da Igreja Católica e muitas vezes dos seus seguidores eram explicações essencialmente sobrenaturais. A peste é uma punição divina sobre o ser humano. E você vê a postura do Vaticano hoje diante do coronavírus com uma postura bastante diferente, uma postura muito mais responsável, encorajando as pessoas a respeitarem as normas, respeitarem isolamentos e assim por diante. Quando vemos uma mudança dessas em uma instituição religiosa, a gente percebe quantos passos a ciência conseguiu dar para desenvolver a sua credibilidade. E essa credibilidade não se deve a, vamos falar assim, a posturas carismáticas dos cientistas. Muito pelo contrário, deve-se ao pragmatismo dos cientistas. O cientista é aquele indivíduo que quer estudar, seja uma doença, seja a astronomia ou qualquer outra área do conhecimento, e ele não tem medo de ser confrontado por novas evidências, e ele não tem medo que a sua hipótese inicial seja derrubada. Ele quer se aproximar do conhecimento, quer se aproximar da verdade, se é que isso é possível. Essa é a grande pegada da ciência. E um outro comentário que eu faço em cima disso: não apenas períodos como este que a gente está vivendo de pandemias têm um impacto muitas vezes de médio e longo prazo muito significativo sobre a ciência, como de outras situações, vamos falar, outras crises que também podem impactar na saúde humana. Um exemplo que vale a pena a gente levantar aqui: Japão, período da Segunda Guerra Mundial. O Japão foi o país que recebeu 2 bombas atômicas em agosto de 45 sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão sofreu não apenas os ataques, as mortes imediatas desses ataques, mas sofreu, ao longo de anos e anos mais tarde,
com os reflexos de toda aquela radioatividade em seu território, com uma incidência muito maior de casos de leucemia e outros tipos de câncer também. Isso acabou alavancando muito no próprio Japão o desenvolvimento, a pesquisa em cima do próprio câncer. O que eu posso dizer a partir disso? O ser humano, quando a gente retorna àqueles conceitos que eu apresentei no início da nossa conversa, da negatividade e da positividade, o ser humano, quando mergulhado em situações de negatividade, tende a se adaptar. Tende a buscar novas vias para lidar com todo o contexto, para lidar com os sofrimentos, para superar aquele sofrimento. Isso é algo que a gente percebe agora, protagonizando esse período. Eu que trabalho com o ensino. A gente vê aí, mundo afora, o ensino tentando se adaptar a essa ideia do isolamento social. Não estamos rasgando o nosso calendário e não, acabou, perdemos o ano, alunos desistam. Não é isso de jeito nenhum, é muito pelo contrário. É tentar lidar com toda a carga emocional que existe nesse período, com todo o estresse, com toda a frustração, a incerteza, colocando aulas, nem que seja remotamente para os alunos, às vezes ao vivo, às vezes gravadas, levando conteúdos, discutindo, mantendo-se presente, porque essa é a realidade que a gente está agora. Não dá para fugir. Tem que encarar isso com seriedade e pragmaticamente. Todas as mudanças que a gente faz e adaptações, elas podem ser positivas ou negativas, tanto a curto quanto a longo prazo. Considerando toda essa nossa conversa, para a gente concluir aí a nossa discussão, quais que foram os principais acertos da humanidade ao decorrer dessas doenças? Novamente, eu estendo da questão das doenças, tá? Mas pensando nelas, credibilidade da ciência, compreensão das pessoas com relação à necessidade dos hábitos de higiene, o desenvolvimento de pesquisas, essa expectativa que a gente desenvolve em cima das pesquisas, a expectativa de uma cura, a expectativa de um tratamento eficaz. Então, esse seria o maior reflexo que a gente pode ter. Cada vez que uma situação dessas terrível acontece no nosso mundo, mas a gente busca colo em diversos espaços que não necessariamente vão resolver o problema. E toda vez a gente tem uma mesma lição. É a ciência, é a imparcialidade que consegue, de alguma certa forma, remediar aquele momento. Então, em situações como essa, eu frisei aqui já no início da nossa conversa, eu não sou das ciências biológicas, eu sou das ciências humanas. Então, em nenhum momento eu vou estar me arriscando aqui, me aventurando nos mares que meus colegas biólogos navegam. Na minha conversa aqui é tentar falar com vocês sobre qual é a presença do ser humano diante desses períodos. E o que eu posso dizer com toda a certeza é que em todos esses períodos, se há uma vitória diante de uma pandemia dessas aí, é sempre com base na ciência. Na contramão, que é importante também a gente citar, até para todos nós aprendermos com os erros do passado, quais que foram os principais erros praticados pelas sociedades durante períodos de crise como esse que a gente está vivendo? Alguns erros são mal intencionados mesmo. Outros erros se devem à ignorância e inocência das pessoas. Alguns erros acontecem quando o indivíduo tenta vender uma cura milagrosa. Tenta vender algum tipo de fórmula mágica que vai acabar com o coronavírus ou vai acabar com a peste ou qualquer coisa assim. Isso é um tanto irresponsável por parte da pessoa. Isso é uma atitude irresponsável e pode ser uma atitude com impactos muito severos diante do outro espectro que eu falei, da ingenuidade. Tem outros indivíduos que, por falta de informação, por falta de um treinamento em senso crítico e motivados pelo medo, vão comprar tudo aquilo que é apresentado a eles. Putz, isso aqui é a cura milagrosa? Eu vou comprar isso. Eu vou fazer tal tipo de ritual para tentar superar essa crise. Então, esses são erros grotescos que o ser humano comete ao longo da história. Eu até retorno rapidamente aqui ao exemplo da peste negra. Nesse período da peste negra, a xenofobia, a intolerância, o ódio ao outro, especificamente lá dentro da Europa, o ódio aos judeus, aos muçulmanos, a ciganos, naquele período da Baixa Idade Média, se alastrou muito. Por quê? Porque as pessoas não compreendiam a doença, não conseguiam entender a relação da doença com as péssimas práticas de higiene que elas tinham no cotidiano delas e acabavam depositando isso no sobrenatural
e depositando isso naquilo que eles não conheciam. Putz, quem está trazendo a peste para a gente são os mercadores judeus, ou são os muçulmanos infiéis que a gente tem que acabar com eles, ou são esses ciganos. E isso levou a inúmeras execuções públicas desses indivíduos. Esse autor que eu admiro muito, respeito muito, indico a todos, que é o Carl Sagan, um astrônomo. Esse autor, nessa obra chamada O Mundo Assombrado pelos Demônios, é um ode à ciência, essa obra, é um elogio à ciência, e em vários momentos nessa obra ele discute com a gente momentos assim, sobre como que em tantos momentos na história tivemos manuais de como evitar doenças queimando bruxas. Isso é ignorância, isso é maldade por parte daquele que escreve e uma ingenuidade por parte daquele que lê. A falta de senso crítico é muito mais perigoso que qualquer pandemia da história. Por isso, aproveitando, como diz a capa do nosso jornal hoje, cuide-se para que tudo possa ficar azul novamente. Professor, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez pela sua participação. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que quem pegou a conversa aí pela metade, essa entrevista fica gravada tanto no nosso Facebook, quanto no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.